A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tudo foi feito por Ele, para Ele, por intermédio dEle, nada do que foi feito se fez sem Ele. Agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar mais um tema, uma porção da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus em linguagem humana, é a revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade. Eu queria pensar num tema que eu tenho certeza muito importante, que também não vamos esgotar num vídeo, e o tema é o seguinte: na vida, qual é a sua parte e qual é a parte de Deus? Então é importante que a gente faça essa reflexão. Eu vejo que talvez muitas pessoas confundem aquilo que nós devemos fazer e aquilo que Deus vai fazer. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou leis para o homem. Deus colocou afazeres ao homem. Como sabemos, o pecado transformou tudo isso, a desobediência transformou. E hoje, então, lendo aqui Josué, capítulo 24, versículo 15, ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então talvez eu vou falar aqui o que é óbvio, mas o que cabe a nós fazermos? Trabalhar, estudar, se alimentar, orar. Essas coisas são básicas. Então isso nós precisamos fazer. Como cristãos, precisamos congregar, ler a Bíblia. Deus não vai ler a Bíblia para nós. O Espírito Santo vai nos iluminar, vai nos dar direção, mas quem tem que ler a Bíblia somos nós. Temos que amar. Deus nos amou, colocou o amor no nosso coração e cabe a nós decidir amar ou não. O que cabe a nós? Cumprir a palavra de Deus, não ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas cumpridores. O que mais? São vários pontos, mas buscar a Deus em primeiro lugar. Isso cabe a você, a mim fazermos. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Servir a Deus, decidir se vamos servir a Deus na sua casa, na nossa vida. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. O que cabe a nós? Buscar sabedoria. A palavra de Deus diz: quem quer sabedoria, peça a Deus, busque de Deus. Precisamos analisar as situações. Deus vai nos dirigir, mas precisamos analisar, precisamos agir com sabedoria. O salmista no Salmo 37 disse para que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, devemos lançar a nossa ansiedade ao Senhor. Agora mais um texto que eu gostaria de ler, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Êxodo 14, 15. O Senhor diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés tinha a sua parte para fazer, ele precisava estender a vara, ele precisava falar para o povo marchar. Nós precisamos agir, não podemos ficar parados. Louvado seja Deus, porque Ele nos deu poder de escolha. Então, precisamos fugir da aparência do mal, sermos honestos, é uma obrigação. Não compactuar com o mal, não apoiar pessoas que pregam maldade, que ensinam maldade, políticos que fazem isso, que vão com ensinamentos contra a palavra de Deus. Precisamos nós confiar nas promessas de Deus. Deus tem muitas promessas na sua palavra. Não te deixarei, te guardarei. Louvado seja Deus.
Santificar-se depende de quem? Depende de nós, depende de mim, depende de você. Se separar do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Guardar os mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são pesados, diz a sua palavra. Os mandamentos se encontram no Êxodo capítulo 20. O Senhor Jesus confirmou todos os mandamentos, exceto a guarda do sábado, no Novo Testamento. Então precisamos, vá lá o Êxodo 20 e veja, sabemos quais são. Resistir ao diabo. O diabo lança dardos inflamados contra nós. Então nós precisamos resistir a ele. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pregar o evangelho. Os anjos gostariam de pregar o evangelho, mas essa missão foi dada a você, a mim, falar do evangelho, falar da salvação, falar da esperança de Cristo, falar das boas novas. Oh, louvado seja Deus, que privilégio que é esse. Precisamos amar a volta do Senhor. A palavra de Deus diz que há uma coroa para aqueles que amam a sua volta. Jesus breve voltará. As condições do mundo atual não são só do nosso país, mas no mundo. São de corrupção, são de aumento da maldade. Louvado seja Deus, Maranata, vem Jesus. Renovar a nossa mente. Romanos capítulo 12 diz isso. Precisamos aprender com Jesus a cada dia, não podemos ter velhos conceitos, apenas aquilo que nós achamos, que um dia aprendemos. Precisamos estar com o coração aberto para ouvir pessoas sábias. Louvado seja Deus. Então, o possível cabe a você e a mim fazer. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar aquilo que cabe a Deus fazer. Mas que Deus nos oriente, que Deus nos ilumine, que começar de mim, a que possamos entender que temos uma parte a fazer. São muitos exemplos da palavra de Deus. Nínive, quando estava em pecado, Deus poderia ter falado com eles, mas Deus deu uma ordem a Jonas que fosse a Nínive para pregar o evangelho, para que eles se arrependessem. Paulo teve uma missão, encontrou com Jesus, um encontro pessoal, e ali a sua vida foi transformada. Louvado seja Deus, porque a tua vida também foi transformada. Então, queridos amigos e irmãos, parece óbvio essas coisas, mas precisamos listá-las, entendê-las e praticá-las para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos dirige, o Espírito Santo é quem nos ilumina, o Senhor pode todas as coisas, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele faz aquilo que lhe aprouver, mas entendamos essas coisas, que Deus nos abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.